Então, falamos dos 9 possibilidades de crescimento e chegamos a abrir para discussão até. Então, toda empresa, dentro do marketing estratégico, tem que definir a missão dela. Então, a missão é o objetivo maior, macro, da empresa e que é atemporal. Então, é uma missão que eu traço sem ter tempo para atingir. É a forma. Professor, Sim, desculpa, você acabou de perguntar se eu tinha alguma dúvida, e eu abri meu caderno só agora e eu tinha marcado uma questão aqui para ver com você, e sim, agora pode só que eu falar. lembrei. Tá? Aí, como a gente identifica o cliente oportunista? Que a gente falou sobre isso na aula passada, lembra? Sim, E, e a gente falou que o cliente, a gente tem que dar uma ênfase para o cliente fiel, né? sim. E como eu faço para identificar aquele cliente que é oportunista? Como eu faço para ver isso? Como é que você identifica o cliente fiel? É aquele que vem você regularmente. Então, o cliente fiel é aquele que vem regularmente, que não pichincha, que valoriza o seu trabalho, indica seu trabalho para outras pessoas. O cliente oportunista é aquele que nunca marca com antecedência, não tem uma frequência de ser atendido por você e, quando faz o serviço, sempre no final tenta chorar o preço, nunca indica seu serviço para ninguém, liga de última hora para pedir atendimento, sem se planejar. Esse é o oportunista. Provavelmente ele está ligando para 3, 4 ao mesmo tempo, vendo quem é que faz o preço menor e ele vai naquele cliente naquele momento. E Então, faz leilão, né, professor? não entendi? É aquele cliente que faz leilão, bate de porta em porta, né? É uma das características do oportunista é o leilão. Mas tem a característica de não valorizar o serviço, né? Sair reclamando. Então, esse cliente, além de não agregar para você, ele ainda vai falar mal de você para um monte de gente. E vai atrapalhar até seu negócio. Entendeu? Tá bom, professor. Ok? Obrigada. Tá joia. Ok. Então, ó, a missão da empresa é o objetivo macro. Esse objetivo ele não é quantitativo, porque o objetivo, efetivamente, ele tem que ser quantitativo. Esse aqui é a intenção da empresa no longo do tempo. Já a visão de futuro é como a empresa deseja ser vista pelos seus clientes e parceiros. Valores são as crenças e atitudes que darão a determinada organização sua identidade. Nós vamos detalhar isso aqui, só estou falando geral. E os objetivos da empresa têm que ser hierárquicos, ou seja, não adianta eu falar que eu quero chegar no Monte Everest se eu nunca subi nem o Pico Agudo em Campo Jordão. Eu não posso ter metas, objetivos arrojados se eu não testei minha capacidade de atingir objetivos menos arrojados. Tem que ser quantitativo. O objetivo tem que ser aquele que você define até tal data eu quero atingir tais resultados. Tem que ser realistas, né? Vou ficar milionário com 3 anos de serviço. Tudo bem, joga na Mega Sena toda semana e torce para ganhar. Aí pode ser que vire milionário. Mas trabalhando, você vai poder melhorar a sua condição a cada dia, mas não vai ser em 2 anos, 3 anos que você vai ficar milionário. E tem que ser consistentes.
Eu não posso colocar como objetivo que eu quero, depois de 5 anos de formado, ter um consultório bem estruturado, numa região interessante da cidade, com um número de clientes específico, e ao mesmo tempo, com 5 anos de formado, está faturando aí 7, 8 mil reais, né? Que, tirando as despesas, vai dar uns 5, 6 mil de lucro, e colocar como outro objetivo ter comprado um apartamento de 1,5 milhão de reais e ter pago esse apartamento. A sua renda de 5 mil reais não vai dar para você guardar 1,5 milhão em 3 anos aí para comprar um apartamento de 1,5 milhão e já ter pago. Você pode até comprar, mas vai estar pagando a prazo, a perder de vista. Então, objetivos têm que ter essas coerências. Uma vez eu dei uma consultoria, que o pai era empresário, tinha vários restaurantes, e o filho queria fazer medicina. E aí eu comecei, o pai pediu para eu fazer um trabalho com o filho dele, para ele se organizar, né? Dado que o curso de medicina levava 6 anos, e depois tinha mais 3, 4, 5 anos para fazer a residência. Então, ele estava se comprometendo a ficar 10, 11 anos estudando. E aí eu comecei a perguntar quais eram os objetivos do garoto, porque ele nunca pensou em ser médico. De repente, vou ser médico. Tá bom. Aí eu perguntei para ele qual era o objetivo dele de vida. Ele falou, ó, eu falei, tangibilizando isso, em que casa você quer morar? Casa ou apartamento? Tá, apartamento. Qual o padrão de apartamento? Escolhe um de Taubaté aí para dar como exemplo. Ah, tal apartamento. Que carro você quer ter? Ah, um carro desse. E o que você tem como objetivo de lazer? Ah, eu quero viajar bastante. O que é viajar bastante? E para onde? Ah, quero pelo menos 2, 3 vezes por ano ir para o Nordeste, para a Europa e para os Estados Unidos, uma em cada um desses. Tá bom. Aí eu fui traduzindo cada um desses itens dele em valores. E aí, para ele ter aquilo que ele queria, ele tinha que ter um padrão de vida de ganhar em torno de 20, 25 mil por mês. Aí eu mostrei que com a medicina ele ia ficar 11, 12 anos sem ter aquilo. E que depois ele tinha que ganhar em torno de 20, 25 mil para ter aqueles objetivos atingidos. E aí, para resumir a história, nós chegamos à conclusão que ele não queria ser médico, não. Ele queria ter um hospital. Para ter o padrão de vida que ele queria, ele tinha que ter um hospital, tinha que ser empresário. Então ele ia fazer medicina, mas ia ter que fazer em paralelo algum curso de administração e tal. Porque para ter o padrão que ele queria, ele tinha que ser dono de hospital. E aí, primeira conclusão, se você quer ser dono de hospital, ou se você precisa ser dono para ter o padrão que você quer, o curso que você vai fazer não é medicina, é administração. E depois o investimento que você vai fazer no curso, que vai dar em torno de 500 no curso, mais uns 200 de residência e tal, 700 mil, com 150, seu pai monta mais um restaurante para você, ou seja, com o dinheiro da medicina,
Dá para montar 6 restaurantes, quase 7, e cada um deles vai dar 20 mil de lucro por mês. Então você, em paralelo com o curso de administração aí, você já pode começar a trabalhar cuidando dos restaurantes do seu pai e virar um empresário, ao invés de ser um empresário da área médica, vai ser um empresário da área da alimentação. E com 2 anos aí, você já vai estar faturando, tendo um lucro de 100, 120 mil por mês. E vai usufruir daqui 2 anos já de um padrão de vida muito maior do que você está pensando, ao invés de esperar 12 anos, 13 anos, 11 anos. Para daí começar a entrar no mercado e começar de baixo aí para atingir os seus objetivos. Então, a hora que você começa a olhar os objetivos, você começa a ver as incoerências. Às vezes, eu estou dando aula aqui, eu não conheço vocês, estou dando aula para pessoas que estão na mesma condição. O pai é empresário, né? Tem um lucro legal que permite vocês terem uma vida legal. E ao invés de o filho seguir o pai, que já conhece os caminhos, já conhece tudo para pôr o negócio para funcionar, ele decide seguir caminho próprio. E tem vários exemplos, na verdade, muitos exemplos, de filhos que vão seguir caminho próprio e depois, quando vai trabalhar, descobre que não consegue manter o padrão de vida que tem na casa deles. Tem um caso de um rapaz que foi fazer... O pai tinha loja de sapatos, loja de roupa, e tinha pontos comerciais. Ele não gostava daquela vida. Ele sentia, até porque a história tem um certo preconceito com comerciantes, essas coisas, né? A gente olhar aí para a história antiga, comerciante era visto como um problema para os senhores feudais, os ricos, né? Então, acho que talvez influenciado por isso, ele resolveu fazer engenharia civil. E foi bem. Participou, por exemplo, da construção foi engenheiro na construção do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Só que ele me contou que ele chegou um dia que ele tinha um Fusca, da Volkswagen, e ele guardou um dinheiro para trocar de carro. Daí, no final de semana, ele comentou com o pai dele: guardei dinheiro aqui, vou trocar de carro. O pai dele falou: então você guardou quando? Então, mas em 2 anos, 3 anos como engenheiro, você só conseguiu guardar isso? Então tá. Aí o pai dele fez as contas com ele, falou: nós temos esse patrimônio aqui, temos esses pontos comerciais, temos isso, temos isso. Eu estou ficando velho, a loja nossa estou fechando. Só que cada loja nossa dá lucro para você comprar 2, 3 carros desses que você guardou 3 anos para conseguir comprar. É isso mesmo que você quer na sua vida? Esse dinheiro que você vai comprar o carro, você pega aquele ponto na praça central da cidade, lá que é nosso, e monta uma loja ali. Com esse dinheiro você investe na loja, eu complemento, e você vai ter outra vida. E eu conheci esse cara quando ele montou a segunda loja dele. Daí ele me chamou para organizar, porque ele estava se perdendo na gestão das 2 lojas. E ele seguiu essa linha, chegou a ter 5 lojas, 6 lojas, assumiu a gestão dos imóveis do pai dele, comprou mais,
fez pontos grandes, tem ponto dele que hoje tem McDonald's em cima, galpões, empresas e tal. E mais recentemente estava investindo junto com um primo dele em shopping center, construção de shopping center lá em São Paulo. Então, a gente segue alguns caminhos desvalorizando da onde vem a nosso sustento, muitas vezes, e vão começar do zero, sem conhecer nada, em cima de uma ilusão de que a satisfação do meu desejo é mais importante. E aí, sabe o que acontece? No caso desse cara, ele voltou e recomeçou com o negócio. Mas tem muitos casos, um outro caso que eu conheço, o pai tinha hotel, teve 5 filhos. E com o hotel, dava mordomia para os filhos. Carros, viagens, tudo. Cada filho seguiu o seu rumo, foi fazer outra coisa. Casou, as filhas, os filhos. Só que ao longo do tempo, continuaram dependendo dele. Porque o padrão que eles conseguiam manter não era compatível com o que eles tinham antes. Eles foram se aproximando, daqui a pouco estava todo mundo defendendo do hotel. E o hotel era bom para ter um dono, que era o pai, e sustentar 5 filhos solteiros, jovem ainda e tal. Mas, de repente, o hotel estava sustentando 6 famílias. E aí, como eles não planejaram isso, se eles tivessem planejado, cada filho vai cuidar de um hotel, tinha feito outros 5 hotéis, um para cada filho. Tinha dinheiro para isso na época. Mas não planejaram. Quando 5 filhos voltaram, ficaram 6 famílias sendo sustentadas pelo hotel, não tinha mais o mesmo padrão, viraram extrativistas de uma empresa que já existia, e acabou o hotel e a família voltou a ser nada. Cada um teve que recomeçar com um padrão totalmente diferente, porque não souberam dar continuidade para o negócio da família. Então, a gente tem que pensar muito nos nossos objetivos de forma realista, consistente, né? E pensando em números. Vou me formar, quanto eu vou ganhar se eu for trabalhar com alguém? R$1.500, R$2.000 no começo. Se eu montar minha empresa, vou investir tanto, 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 e quanto é que eu vou ganhar no primeiro ano? Tanto, segundo ano, terceiro ano. E comparar para ver se esse dinheiro vai ser suficiente para manter o seu padrão de vida. Porque o pior de tudo é não manter. Porque você cresceu numa situação e, de repente, você está vivendo outra que você nunca experimentou. Porque você já nasceu numa família classe média, que trabalhou bastante e tal, você já ouviu dizer assim, ó, você não pode fazer isso, não tenho dinheiro para comprar isso para você agora. Então você acostumou que o mundo não é belo. Quando você vem de uma família com mais recursos, os pais dão tudo. E você não tem esse limite de saber que o dinheiro não dá em árvore. E a hora que você se depara com isso, depois de formado, depois de trabalhando, você volta correndo para casa. E tem muitos casos, né, em que o cara nunca quis cuidar do depósito de materiais de construção do pai. De repente, ele não deu certo no negócio, ele volta para cuidar. Só que o pai tinha na veia, sabendo quais as dificuldades, o que pode, o que não pode fazer, sabe comprar direito, né? Sabe que tem que 7 horas da manhã estar lá e até às 6 da tarde, porque o olho do dono é que engorda o gado. Aí o filho começa a cuidar do negócio, mas como ele era quando filho
né, que ia para o clube 2, 3 vezes por dia. De manhã eu não vou para a loja porque eu jogo tênis. Depois do almoço eu tenho massagem. 6 horas eu tenho que estar fazendo happy hour com meus amigos. No momento que o pai viu o filho voltar para a empresa, o pai fala, agora é a hora de eu descansar. Né? Eu vou me aposentar aqui, vou começar a viajar e tal. Aí o pai não toca mais o negócio esperando que o filho toque. E o filho vê aquele negócio como uma galinha dos ovos de ouro. Larga na mão do funcionário. E, em 2 tempos, se o pai não observar de perto, a empresa vai à falência. Por quê? Porque o cara só sabe tirar dinheiro, não sabe administrar. O cara que eu falo, o filho ou a filha. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Outra coisa em relação a isso é o seguinte: muitas empresas surgem de um desejo das pessoas de independência. Então, o histórico é, eu comecei a trabalhar com alguém, aí aprendi o serviço, aquilo que eu faço eu aprendi, e eu começo a ver que o dono da empresa tem um padrão de vida muito melhor que o meu. Eu sou assalariado. E eu não vejo que o cara investiu, arriscou, dá emprego para 10, 20 pessoas. Só de folha de pagamento ele tem lá 80, 100 mil por mês, entre salários e encargos. E que para ele ter essa folha de pagamento, esse compromisso, ele só aceita esse risco se ele tiver um lucro de 20, 30, 40 mil. Porque como é que ele vai assumir um compromisso de ter uma folha de 80 mil por mês, aceitando ganhar 5? Não. Ele está arriscando, está dando emprego para 10 pessoas, que sustenta 10 famílias, sei lá, 20 pessoas. E ele quer o retorno sobre o risco dele. Aí você observa isso e fala, poxa, eu vou montar a minha própria empresa. Só que você fica naquela, poxa, mas eu vou pegar todo o meu dinheiro e se não der certo, né? Não. Daí você toma a decisão, ou é mandado embora, sei lá, e resolve abrir empresa. Aí você começa a enfrentar alguns problemas. Você conhecia aquela operação que você fazia. Você não conhecia os detalhes. Mas você conseguiu ver um nicho e conseguiu vencer. 90% não vence, tá? 90% não passa de 1 ano de vida, gasta todos os recursos e fecha. 10% sobrevive. Consegue vencer esse primeiro momento aí e começa a ganhar dinheiro. Só que montou a empresa sem nenhum conhecimento de gestão. Ele faz meio na galega. Ele é sozinho, aí começa a aumentar o serviço, ao invés de ele pensar na estrutura da empresa e contratar pessoas profissionais para cuidar de algumas áreas, ele contrata o sobrinho, o amigo do filho do amigo, por conhecer a pessoa, pela pessoa ser responsável, mas que não sabe nada. Então ele vai se cercando de pessoas conhecidas sem formação, porque primeiro que é parente, então dá para pagar mais barato, sem registrar, filho de amigo, estou fazendo um favor para amigo. Então ele vai se cercando de pessoas que ele olha e fala, puxa, se não sou eu aqui, não dá certo. Não consegue delegar nada para ninguém. São só braçais ali em volta dele. Quando ele faz isso, ele não se vê fora da empresa. Então ele não tem nem final de semana direito. Ele tem que ficar pensando na empresa. Férias, então, nem pensar.
Eu já cheguei a pegar consultoria em empresa e o cara fazia 8, 10 anos que não tirava um dia de férias. A família até ia para Ubatuba, ia para algum lugar. Os filhos, viagem para o exterior que tinha, o irmão do cara que levava. E os filhos nem sabiam que ele acabava financiando parte da viagem do irmão só para levar os filhos junto. Isso vai criando um distanciamento dos filhos do negócio. Ele vê e fala, pô, não quero ser empresário que nem meu pai. Ele não tira férias, não pode sair dentro da empresa. Nem festa que a gente faz em casa, muitas vezes ele não vem porque está lá na empresa. Essa é uma das razões de filho querer fazer outra profissão. Culpa é dos pais. Então, você vai montar a sua empresa, você tem que estar olhando e vou organizar a empresa de um jeito que eu vou guardar lá 1/12 do que eu ganhar por mês numa poupança que vai chamar férias. Eu vou ter um salário meu lá, um ganho meu por mês guardado, por ano guardado. Guardei um mês durante um ano para eu falar assim, ó, mês de janeiro eu não vou trabalhar. Não deixa marcar nenhum atendimento para janeiro e tira férias. E o dinheiro que você vai usar vai ser o dinheiro que você guardou lá, que é o seu 13º salário. Desculpa, que é as suas férias. Se eu trabalho para alguém, eu tenho 13º. Então, eu guardo mais um 12avos, pega tudo que você ganha no mês, divide por 12 e guarda essa parcela. Que é o 13º. É um salário a mais que você tem no final do ano para fazer as compras de Natal. Tal. Então, eu me organizei, eu tenho lá 2 12avos, 1/6 do que eu ganhei no ano, guardado para eu fazer uma viagem, para fazer alguma coisa. Sem dor na consciência da empresa ficar fechada. E a hora que for ter funcionário, sem essa de contratar porque é amigo, porque é filho de alguém. Contrata profissional. E dá responsabilidade para ele. Para que ele, com o tempo, tenha condições de administrar a sua empresa no período que você estiver em férias, por exemplo. Então, são coisas que a gente tem que pensar e que a gente acaba sendo romântico, olha só para o lado bonito, né? Não entende por que é assim em casa. E aí, alguém enveredou para algum ramo aí, mais tarde volta para casa, sem conhecer nada do negócio, e fica chamando o pai de atrasado. Meu pai é atrasado, ele não sabe fazer, eu vou fazer melhor. Meu pai tem medo de fazer, temos isso, tal, e não aproveitamos. E aí pode afundar a empresa. Certo? Então, olhem de maneira menos romântica para as coisas. Olhe com olhos de quem vai mudar a vida o dia que ficar pelas próprias pernas. Então, continuando aqui, se alguém tiver algum comentário, é o momento, vai lá. Alguém tem comentário a fazer? Não? Missão, visão e valores formam um conjunto de diretrizes fundamentais que regem uma organização. O trio é um recurso de extrema importância para orientar o planejamento estratégico e construir a identidade organizacional, assim como para guiar o comportamento e estabelecer uma unidade entre os colaboradores da empresa. Apesar de ser uma ferramenta antiga e muitas vezes mal utilizada,
A missão, visão e valores é um recurso simples, porém poderoso para alinhar todas as ações e decisões tomadas no dia a dia. O que quer dizer isso? Não adianta você, dono da empresa, saber onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, seus valores, e as pessoas que trabalham com você não sabem. Então elas ficam que nem barata tonta, né? Uma expressão aí, que é correndo de um lado para o outro, sem saber direito para onde querem ir. Então, quando surgiu o movimento de organização das empresas, padronização e tal, os estudiosos falaram, a empresa tem que definir missão, visão e valores e compartilhar com funcionários, clientes, fornecedores, para que eles todos saibam quais são os objetivos da empresa. Então, passou a ser padrão nas empresas contratarem consultoria e tal para definir missão, visão e valores e fizeram quadros colocando em locais estratégicos da empresa para que todo mundo lesse quais são a missão, visão e valores. Atrás do crachá das empresas, descrito missão, visão e valores. Reuniões feitas com todos os funcionários para dizer, ó, é assim que nós queremos ser. Nós queremos ir para lá, ó. Nosso objetivo é esse. Nós queremos isso. Nós não vamos aceitar trabalho sem ética. Então. Só que é o seguinte, começou a ter muito problema porque o empresário contratava alguém para definir missão, visão e valores e validava de qualquer jeito. Ah, isso aí é para inglês ver, sei lá. E aí os funcionários envolvidos, ó, nós vamos então ser assim. Aí o cara coloca na missão dele atender prontamente os clientes com produtos de alta qualidade, papapá, com missão. Aí a secretária dele lá, né, empolgada com aquela missão, visão e valores, recebe a ligação de um cliente. Interrompe a reunião do proprietário da empresa, fala, o cliente tal está na linha querendo falar com o senhor. E ele está numa reunião com outros 5, 6 funcionários. Aí ele vira para ela e fala assim, ó, esse cliente é chato demais. Você falou que eu estou aqui? Ah, não, falei que ia verificar. Então, fala que eu não estou. Que depois, a hora que eu chegar, você me avisa e eu ligo para ele. E ainda brinca na frente de todo mundo. Vou dar uma canseira nesse cara. Pronto. Ela saiu decepcionada, porque ela acreditou que a missão da empresa era aquela. E todos os outros que estão ali viram que tudo que está escrito é para inglês ver. Para a visita chegar e ler. Só que não é para praticar. Porque o dono, com uma atitude dele impensada, quebrou todo o trabalho que foi feito. E aí, daqueles 5 que vão começar a agir do mesmo jeito que o dono agiu, vai irradiar para toda a empresa. Então, quando vocês forem definir, definam aquilo que vocês vão honrar, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acreditam. Missão. Comunica a razão de existir, tudo que ela visa oferecer para o mercado. Quem ela será para cada parte interessada, cliente, fornecedor, colaborador e o próprio investidor. A visão é a descrição do futuro, ou seja, como que eu quero ser visto nos próximos anos. Normalmente eu defino por um prazo, mas vamos dar um exemplo da minha empresa. Em 2001, quando eu montei minha empresa, eu tinha participado de um projeto de marketing na Votorantim. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu vi na prática,
falado pela empresa de consultoria que montou um projeto de marketing na Votorantim. Então, quando eu montei minha empresa, eu falei, poxa, como é que eu quero ser? A missão, eu já mudei até, né? Porque eu atuava numa área, mudei. Quando você muda de área, você tem que rever a missão, que ela não se encaixa muitas vezes, a mesma missão para áreas diferentes. Mas a visão de futuro está até hoje. Então, eu tenho a empresa há 19 anos, a minha visão de futuro é a mesma, desde que eu montei a empresa. Que é a mais importante coisa que eu tenho na minha empresa é isso. Eu descrevi que minha visão de futuro era, eu queria ser visto, minha empresa ser vista, como uma empresa que primeiro se preocupa com o resultado do cliente. Uma empresa de consultoria, em que essa visão de futuro fez com que muitas vezes eu não cobrasse serviço. Por quê? Porque quando me chamava, o banco acabava me indicando para alguma empresa e tal, eu chegava, a empresa já estava devendo tanto, estava com tanto problema financeiro, que eu olhava e falava, poxa, eu não vou estar ganhando dinheiro limpo. Porque se eu cobrar, o cara está desesperado, ele vai pagar. Só que o que ele vai me pagar, ele não pode pagar. Porque ele tem que pegar tudo que ele tem agora e tentar sair dessa situação de dívida que ele tem. Inclusive, se desfazer de patrimônio, muitas vezes, para salvar a galinha dos ovos de ouro. Então, eu escutava, analisava, muitas vezes fazia uma lista de recomendações, falava, ó, tem 10 recomendações aqui, não vou te cobrar nada agora. Você, nos próximos meses aí, você tem que saber que você tem que cortar todas as suas despesas, você tem que levantar tanto, você tem que fazer isso, tem que... Quando você tiver cumprido 7 desses 10 itens aqui, aí você me chama de novo para a gente ir para o segundo passo. O primeiro você vai ter que dar sozinho. E não cobrar. Nós temos que pensar na nossa visão de futuro, do que nós acreditamos. E eu tenho clientes já de 18 anos, 19 anos, desde que eu montei a empresa, porque eles veem que quando eles têm algum problema, eles podem me procurar que eu vou estar ajudando efetivamente na solução do problema, não criando mais problema. E é importante você ter uma visão dessa, porque cada vez que eu tenho a tentação, que eu tive a tentação, falar, pô, não vou fazer de graça, eu estou precisando de dinheiro, não. Eu pensava e falava, poxa, mas eu vou fazer bem para a pessoa? Não. Então, no longo prazo, essa pessoa vai olhar para mim como alguém que foi oportunista quando ela estava com dificuldade. Eu já tive cliente que quis vender apartamento para mim pela metade do preço para poder pagar a dívida. E eu sentei com ele, fizemos um outro caminho, um pouco mais demorado, mas salvei o apartamento dele, que ele queria vender. Certo? Porque poderia ter comprado um apartamento de 300 mil, pagava 150 nele, que a pessoa queria 100 em dinheiro para pagar dívida, e 50 eu pagava como quisesse. E vocês vão ter tentações como essa na vida de vocês. Só que você vai pensar se você vai querer carregar o peso
de ter ganhado dinheiro seguindo esse caminho que não foi bom para as pessoas. Então, quando estabelecemos a visão de uma organização, não é necessário descrever como vai atingir. Simplesmente é como eu quero ser visto. E eu vou olhar essa visão constantemente para lembrar como eu desejo ser visto. Valores. Os valores devem estar presentes e ser compartilhados por todos os funcionários, pois são eles que influenciam como devem ser os comportamentos, as atitudes e as decisões tomadas. Os valores são os princípios e as crenças que servem como guias e parâmetros para o relacionamento entre todas as partes envolvidas em uma organização. Eu peguei um exemplo. Vocês podem entrar na internet, colocar lá. Exemplo de missão, visão e valores de alguma empresa. Eu peguei esse da empresa Madis, que eu nem conheço. Peguei aleatoriamente na internet. É uma empresa de gestão de entrada e saída de empresa, gestão de estacionamento. Tem aqueles programas de maquininhas que controlam entrada e saída. Então, qual é a missão que os caras escreveram? Prover as mais avançadas e completas soluções para controle de ponto, entrada de funcionário, acesso e estacionamento. E para isso eles precisam ser excelentes na qualidade e no atendimento aos clientes, exigentes no respeito e valorização dos colaboradores, austeros nos gastos, intolerantes com desperdícios. Então, quando a empresa vai apresentar isso para os funcionários, ela assume o compromisso de ter equipamento avançado, não tentar empurrar para o mercado produtos inferiores. Buscar a excelência na qualidade e no atendimento aos clientes. Então, excelência não é destratar cliente, não é empurrar qualquer coisa para ele. Exigentes no respeito e valorização dos funcionários, colaboradores. Aí colaboradores são funcionários, fornecedores, parceiros, assim por diante. Então ela vai ter que ser assim, mas valorização, então vai ficar pagando salários altos? Não. Valorização é reconhecer o empenho, mas o salário quem define é o mercado. A empresa que quiser pagar salário fora do mercado, ela vai estar fora do mercado rapidamente. Por quê? Porque ela vai diminuir o lucro dela em relação aos concorrentes e vai ter menos dinheiro para investir na própria empresa para ela continuar ficando atualizada. Então, eu quero dividir meus ganhos com meus funcionários. Bonito falar isso. Seus concorrentes não fazem isso, vendem o produto pelo mesmo preço, gastam menos, têm mais lucro. Quem tem mais lucro pode investir mais. Quem investe mais tem uma empresa mais avançada. Quem não investe fica para trás e sai fora do mercado. Austero nos gastos, intolerante com desperdício. Então, os funcionários têm que saber que, não é porque tem papel que vai gastar mais do que precisa. Não é porque tem impressora e papel que está ali mesmo, vai começar a fazer trabalho de escola ali. Ou seja, a empresa vai cobrar das pessoas o cuidado com o material que está sendo disponibilizado. Nossa visão: ser referência de empresa provedora de soluções completas para controles efetivos de frequência, acesso e estacionamento.
ter foco na racionalização de custos, motivar e desenvolver os funcionários. Então, ela quer lá na frente ser visto. Essa empresa aqui, em relação aos concorrentes dela, ela é referência. Ela tem as melhores soluções. Ela racionaliza custo. Então, quando ela apresenta a proposta dela é a melhor. Você não consegue encontrar outro com proposta melhor. Os colaboradores, os funcionários, os fornecedores, trabalham satisfeitos porque ela motiva essas pessoas. E quais os valores que a empresa definiu? Respeito. Então, tudo tem que ser tratado com respeito. Lealdade ao cliente, à empresa, os resultados, lealdade. Qualidade. Se pode fazer bem feito, faça. Não deixa meio serviço feito. Ética nas relações. O que é ética? Tratamento moral, respeito aos valores dos outros, não querer ganhar em cima da perda das outras pessoas. Responsabilidade nas ações, então assumir o compromisso, cumprir, e compromisso com os resultados. Então, esse é um exemplo. O legal, quando vocês forem pensar na missão, visão e valores da sua empresa aí no futuro, que vocês pesquisem outros modelos, leiam e falam, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não. Pega outro. Essa missão é legal, eu acredito nisso. Vou melhorar só isso aqui. E você constrói a sua. Antes de começar a divulgar, verifica no dia a dia se você acredita realmente no que está escrito. Para a hora que você divulgar, você não divulgar alguma coisa que você mesmo não vai praticar, porque não é o que você acredita. Vou interromper um pouquinho para escutar de algumas pessoas o que acham sobre isso. Então vamos lá. Karina Renault. Pode comentar sobre as características, então, de missão, visão e valores que eu falei até agora. Karina? Pode escrever, não tem problema. Ok? Pode escrever, então. Karina? Estou aguardando. Tem gente saindo aí. Eu vou tirar outra foto das presenças, avisa para o pessoal vir aí no WhatsApp, porque chega nessa hora aqui, ainda tem 40 minutos para acabar a aula, some 2, 3. Professor, mas depois que você faz outra chamada, né, que deu 40 minutos, a gente coloca o nome de novo, ou eu só coloco no início e no final? Tá errado? Não é colocar nome. Eu tiro uma foto dessa tela aqui, o nome de todo mundo. Depois tá vou bom. pegar essa tela aqui e vou dar presença. Então tá bom. Pensei que você queria Só que a que eu gente escrevesse fiz uma cópia no início aí da aula, antes de ter o primeiro intervalo, e tinha 18, 19 pessoas. Agora, quando eu tirei o compartilhamento, tinha 17 pessoas. 2 sumiram. Certo? Tá bom. Então, professor que usa outro sistema. Eu não entendi? Tem professor que pede para a gente escrever o nome. Eu não lembro qual professor faz qual critério. Aí eu escrevi meu nome lá no início da aula e como você está... Isso eu achei que eu tinha que escrever. Eu tiro uma foto.
A maior prova de Tá, que vocês estão presentes é a foto do quadro dos alunos. Só que eu tá tenho bom, visto obrigada. que tem uma turma que vai e, de repente, começa a sumir da aula. Então, eu faço, quando eu vejo que está sumindo, eu tiro outra foto e aqueles que estavam numa foto não estão na outra, eu dou só meia presença. Tá bom, obrigado. Então, a Karina Renaud, ela escreveu aqui: eu achei a aula de grande relevância, pois sempre desejamos atingir algumas metas. Porém, dificilmente pensamos nas medidas de alcançar isso. Então, todo o processo aí que a gente está procurando passar é para que vocês pensem mais no que vocês querem. Não deixem que o meio defina quem vocês vão ser efetivamente. Você que tem que definir. E tem que avaliar as coisas com o pé no chão, sem influência externa, amigos, sem nada. Você tem que avaliar porque você que vai ter que cuidar da sua vida a hora que você estiver independente. E a pior independência que tem é a independência dependente. O Brasil tem um monte de gente que é aposentado já e continua trabalhando, porque os filhos já têm 20, 30 anos e não conseguiram resolver suas próprias vidas e continuam dependendo dos pais para se sustentar. Então, por quê? Porque vive o momento, sou novo ainda, por que eu vou pensar em guardar, em poupar e tal? Vou gastar. E aí vira um adulto imprestável, né? Sendo sustentado pelos pais. Às vezes, colocando pais em fria, porque se endivida, aí vai, faz um consignado, um empréstimo, para o pai aposentado pagar. E aí, de repente, o pai que estava lá, o pai e a mãe, já na vida, que está querendo gastar pouco, viver bem, com a reserva que tem, mais a aposentadoria, de repente, olha a polerite da aposentadoria e vem lá uma mixaria por mês, que não dá nem para viver, porque grande parte do dinheiro que ele tinha para receber está pagando dívida do filho, feito em cento e tantos meses, 200 meses, a perder de vista. Então, a gente tem que ter esse tipo de responsabilidade de não ser um estorvo para a sociedade. Certo? Deixa eu ver o que mais que a Luciana, Luciana mesmo? Não, Karina escreveu. Escreveu mais alguma coisinha aqui. Tá. O meu modo de vida não inclui empresas e nada parecido. Porém, uma coisa que acho muito importante é o valor de cada uma. Pois tem muitas empresas que dizem adotar esse princípio, mas não seguem corretamente. Isso. Então, você já viveu isso, de estar numa empresa que definiu missão, visão e valores, mas que não segue. Então, um bom exemplo para você não fazer a mesma coisa na sua empresa. Quando você montar a sua clínica de nutrição ali, sei lá, para que você não seja alguém que daqui uns anos o seu funcionário está fazendo aula comigo e escreve a mesma coisa que você. Eu trabalho numa empresa em que disse isso, mas não faz nada disso. E está falando da sua empresa. Já pensou? Então é importante que a gente faça esse exercício para construir alguma coisa que vai ser efetivamente válida. Uma coisa que vai fazer a diferença positivamente para as outras pessoas. Vou escolher uma outra pessoa aqui. Luca Pascoal. Comente sobre a aula, por favor. Professor, tá me ouvindo? Sim. Então, eu achei
que a última parte da aula que você estava explicando sobre a nossa missão, visão e os nossos valores. Eu acho que isso é bem importante porque, como você estava falando dos valores, acho que é a lealdade, a qualidade, você sempre dá o seu melhor, sempre ser honesto, né? Que isso cada um carrega uma índole, mas eu acho que a ética é o mais importante e a honestidade. E a visão, né? Você ter uma visão da empresa de uma forma de controle. E aquela coisa que você estava falando sobre, por exemplo, os funcionários, que você acaba contratando um funcionário de tal lugar, um seu amigo. Isso às vezes é um erro, porque acaba que o cabeça sendo você e realmente isso eu conheço algumas pessoas que fizeram isso e hoje a empresa depende só dele em tudo. E é como se fosse uma coisa desgastante, porque as pessoas que têm que fazer os seus papéis acabam não fazendo e acaba ficando sobrecarregando uma pessoa só, que no caso é o dono da empresa. Ok, isso mesmo. Até você tocou num ponto importante. Alguns aqui vão ter empresas, outros vão ser empregados. Então, ainda dentro desse conceito, né, você agir com responsabilidade, ética, lealdade, trabalhar com qualidade. O que eu sempre falo é o seguinte, ó, ninguém muda porque foi promovido. Porque às vezes você vê o cara e fala, eu sou empregado, eu trabalho quando mandam, se puder eu enrolo. Né? Aquilo que eu já falei, eu acho que nos primeiros dias de aula. O horário de trabalho é 8 horas. A pessoa chega às 5 para as 8, quando não chega a 1 para as 8. E 8 horas ele já está ganhando. Então, ele deveria estar trabalhando. Quando ele trabalha numa empresa, só um minutinho. Professor, tudo bem? Eu estou em aula, acabando aqui às 11h10, eu ligo para o senhor. Não, tudo bem, eu ligo para o senhor às 11h10, tá bom? Ah, tá já. Tá. Desculpa. E você entra 8 horas e daí vai tomar café. Aí vai escovar o dente. Aí vai passar a falar oi para todo mundo, e aquela coisa que parece que não vê há 10 anos, que tem que abraçar, tem que beijar. Né? No ambiente de trabalho, você está ganhando a partir das 8 horas para trabalhar. E tem gente que vai começar a trabalhar às 8h30. Bem, Sai para professor, almoçar. Oi? posso só ponderar uma coisa aqui? Que eu Sim. achei um dos objetivos que eu achei bem legal da empresa também. Eu acho que sempre tem que ter a hierarquia também, né? E ser realista. Porque se a pessoa não está trabalhando e não está fazendo os deveres dela, ela não se caracteriza com a empresa. Então, acho que a hierarquia também é muito importante. E acho que isso tem que ser preservado em qualquer empresa. Isso. Beleza. Então, continuando, ó. Funcionário sai para almoçar meio-dia, quando é 11h30 já parou de trabalhar. É para voltar 1 hora, 2 horas, sei lá. Chega em cima da hora, daí que vai escovar o dente. Aí que sai às 5 horas da tarde, 4h30 já parou de trabalhar. Professor, E aí, só completando, Milena, e aí fica reclamando da empresa, que a empresa paga mal, não sei o quê, e tal, e não olha para o próprio umbigo, que não faz o papel dele. Aí, quando a empresa tem uma vaga para promover alguém, ela olha e fala, poxa,
como é que eu vou promover alguém aqui dentro se o chefe tem que ser exemplo para os outros? Fulano, até um bom funcionário, poderia ser o chefe. Mas que moral ele vai ter para chegar para os outros e falar, ó, 8 horas é horário de trabalhar. Você tem que chegar 15 para as 8, se você quiser tomar café, chega 15 para as 8, toma café, escova o dente e tal, 8 horas trabalhar. Meio-dia é horário de almoço, meio-dia você para de trabalhar e sai. Se quiser lavar a mão e tal, depois do meio-dia. Voltou, chegue mais cedo, vai escovar o dente e tal, porque 1 hora é para estar trabalhando. Não é para colocar dentro do horário de trabalho as suas necessidades pessoais. Só que o chefe acaba não falando. Porque é um grupo de amigos que tem ali, ele mesmo faz a mesma coisa. Aí o dono da empresa vê isso, sabe o que ele faz? Quando tem uma vaga, ele traz de fora. E fala para o cara, ó, você não conhece ninguém, eu quero que você melhore essa situação, o pessoal ficar indo escovar o dente depois que começa a trabalhar, parar meia hora antes e tal. Daí o cara chega de fora com a sola em todo mundo, já de cara. Por quê? Porque as pessoas não se autocontrolam. E daí fica esperando o dia que for promovido, não, o dia que eu for promovido, daí eu tal. Não vai mudar nada. Porque ele não vai ter moral junto aos outros. Então eu sempre falava para meus funcionários, seja hoje o que você vai ser no futuro. Seja gerente hoje já, nas suas atitudes. Porque o dia que você for visto como um funcionário de uma atividade menos importante, mas que age como um gerente, você está a um passo de ser promovido. Agora, dizer que quando eu for eu mudo, não muda. A gente é o que é sempre. Milena queria fazer algum comentário. Não, é só um comentário. Aqui em Tremembé, quando a prefeitura fecha às 5 da tarde. Quando você passa mais ou menos umas 10 para 5 na frente da prefeitura, tem uma fila de funcionários que chega aí na calçada. Eles ficam tudo, tipo 10 para as 4, 15 para as 4, eles ficam tudo fazendo fila no cartão de ponto para bater o ponto. É uma coisa assim que você passa e você fala, meu Deus, eu não acredito nisso. Eles preferem ficar na fila, esperando 15 minutos, 20, do que ficar até o horário certo, que é às 5 horas, e aí sim, né, encerrar o expediente, desligar o computador e tal. É uma coisa, assim, inacreditável e até meio que revoltante, eu diria. Imagina, isso você está falando de uma empresa pública, que ninguém manda em nada, é uma bagunça mesmo, muitas vezes. Agora, na empresa privada acontece também. E daí o dono vê tudo isso, se ele vai reclamar, o pessoal fala, o cara é explorador, está me sacaneando. É bem Está escrito no contrato de trabalho o que você tem que fazer. É. Eu até recomendo para você, Milena. A hora que você vê isso, bate foto uns 2 ou 3 dias seguidos e denuncia no Ministério Público. Porque eu já vi Por até... quê? Porque é você que está pagando o salário desse pessoal. Entendeu? Então, a gente que paga. Quando a gente vê isso, a gente não pode só se revoltar. Você pega aí, tira a foto, pega a assinatura de 10, 20 pessoas, lá no fórum de Pino, de Tremembé, indo lá para o Padre Eterno, tem lá o promotor público. Você vai lá, entrega as fotos, pode até fazer carta fechada sem se
identificar, entrega as fotos, tá certo? E aí, se for fazer abaixo-assinado, porque o Ministério Público precisa ter várias pessoas, daí tem que se identificar. Mas não se identifique como a que encabeçou. Seja parte da lista ali, que você faz em ordem alfabética, cada um assina, você dobra, coloca junto com as fotos e entrega no Ministério Público. O Ministério Público tem lá 20, 30 assinaturas, mas não sabe quem encabeçou, certo? E o Ministério Público tem que agir. Aí, em cima da prefeitura, por que os funcionários estão parando meia hora antes para enfrentar a fila para bater ponto? Se tiver que fazer fila, é depois das 5 horas, quando acabou o expediente dele. E aí, se ele estiver insatisfeito porque está ficando na fila, tem que cair em cima do prefeito para ter mais relógio de ponto, para que não seja 1 para 20, 30 pessoas. Sei lá, 20, não, mas o problema é que eles adiantam com a desculpa de evitar a fila, mas na verdade a fila, eles ficam na fila de qualquer forma, entendeu? Não tem sentido. Ok, tá bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Professor, Sim. Eu vi aqui, pelo que você falou, que a missão é o que a empresa faz, né? E para que ela existe. Sim. Vi também que a visão é o futuro, aonde ela quer chegar, que normalmente ela quer ser líder, né, de mercado. Não é isso que é visão de futuro. O que é? Visão de futuro é como você quer ser visto pelos seus clientes, funcionários, por todo mundo. Lembra? Eu dei como exemplo a minha visão de futuro, a visão de futuro da minha empresa. Eu quero ser falado pelos meus clientes como sendo uma empresa que pensa primeiro no resultado do cliente. Eu trabalho para o cliente se dar bem. E ele se dando bem, ele me paga. Então, muito bom. Não é o ser líder. Ser líder é o objetivo. Porque nós vimos no começo da aula que tem missão, que são as intenções da empresa, as diretrizes, o objetivo atemporal, em que você diz o que você quer fazer. Eu quero atender os clientes na área tal, de nutrição, cuidando da saúde, ampliando o tal desempenho, para lá. Visão de futuro, como você quer ser visto? Eu quero ser visto como uma nutricionista de resultados que faz uma dieta balanceada, atendendo às necessidades fisiológicas e tarará do meu cliente. É como vão falar de você. Valores. Vou seguir os parâmetros éticos da minha profissão, vou respeitar as individualidades, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E daí tem os objetivos. O objetivo é quantitativo. Então, em 5 anos, eu quero ter uma carteira de clientes com 1.000 clientes. Quero faturar 10 mil reais por mês, com uma lucratividade de, no mínimo, 50%, 60%. Aí eu estou definindo objetivos, que poderia ser, quero ser líder do mercado. Entendi. O objetivo é ser líder do mercado. Só que para ser valor... líder do mercado, você tem que ter um faturamento maior do que todos os concorrentes. Então, ser líder não é para qualquer um. Então, os valores são os princípios da empresa. Não entendi? Os valores são os princípios da empresa. Sim. Isso aí. Tá bom, então, professor. Obrigado. Mais uma pergunta, dúvida? Não? Então, vamos entrar aqui num novo tópico.
Vocês dificilmente, ao contrário, vocês vão atuar na maioria das vezes no mercado consumidor. Vai montar um consultório e vai começar a atender pessoas. Só que alguns de vocês vão montar empresas e prestar serviço. Então, acho que eu dei exemplo já na aula passada, você pode montar uma empresa para atender a continuidade do trabalho de um médico, por exemplo. O médico fez uma cirurgia e depois ele quer um nutricionista para cuidar do paciente, para ele se recuperar da cirurgia. Certo? Você pode fazer parceria com uma academia e a academia faz a formação física do cliente e você faz o acompanhamento nutricional. Você pode fazer parceria prestando serviço para um time de vôlei, um time de handball, uma equipe de natação, em que a empresa vai te contratar para fazer esse trabalho. Ao invés de contratar um nutricionista, contrata a sua empresa pagando lá um valor por mês para você prestar serviço. Essa característica faz com que você esteja vendendo o seu serviço não mais para o consumidor final direto, para o paciente. Você vai vender o seu produto, o seu serviço, para outra empresa. Então, além do mercado consumidor, nós temos um mercado organizacional, que é dividido em mercado produtor, revendedor e governamental. Então, é quando você vende o seu serviço ou produto para outra empresa, não vende direto para o consumidor. O mercado produtor é, por exemplo, esse. A academia que contrata o serviço da sua empresa, porque ela oferece acompanhamento nutricional, orientação nutricional para os clientes dela na academia. Então, a academia tem lá 2.000 clientes que pagam R$100 por mês. 2.000, 20.000, fatura 200.000 por mês. Daí ela vem e faz um acordo com você, fala, ó, eu vou pagar para você X por consulta que você fizer para os meus clientes. Sei lá. Vai pagar R$150, porque é menos do que ele recebe do próprio cliente. Então, você vai olhar e falar assim, ó, eu tenho possibilidade de atender 2.000 pessoas, qual o preço que eu faço? Ah, vou fazer R$10. Ah, pouco. Mas eu vou fazer o seguinte, faço R$50, porque eu vou ter muito cliente. Beleza. E é acompanhamento contínuo, então não vou receber só hoje, receber todo mês. Marco, toda segunda-feira ou toda quarta-feira eu atendo, fico à disposição lá na academia. Aí ele vai para o cliente dele e fala, ó, você paga R$100 para mim, eu tenho uma parceria com uma nutricionista que cobra 50 para fazer acompanhamento seu. Então você vai pagar 150 para mim, certo? E eu vou repassar lá para a nutricionista. Então, você vai ter, toda quarta-feira, você vai lá e vai ter vários clientes já firmados. Aí você define que aceita fazer isso para contrato de acompanhamento de 6 meses. Então, você já sabe que em 6 meses você vai receber R$300. Né? E se tiver 50 clientes da academia, 300, 3.000, R$15.000 em 6 meses, dividido por 6, dá em torno de 2.000 e pouco por mês que você vai receber daquele dia de trabalho que você vai fazer lá na academia.
Você fala, poxa, um dia de trabalho, 2.000 e pouco. Legal. Se tiver 5 dias de trabalho ganhando 2.000 e pouco, você já ganhou 10.000 por mês. Então, quando você tem volume, vale a pena você abaixar o preço. Então, mas daí, você está vendendo o seu serviço para um outro cara que vai agregar no produto dele. Por quê? O mercado produtor é aquele que compra o seu produto para melhorar o trabalho dele, valorizar mais o trabalho dele. Certo? Já o mercado revendedor não encaixa para vocês. Porque o mercado revendedor é aquele que compra produtos prontos em grande volume e revende em loja, em atacado, distribui produto. No caso de vocês, como é serviço, vocês vão ter esse tipo de coisa. Mas o mercado revendedor é o mercado que revende produtos. E o mercado governamental é quando ele compra o seu serviço para prestar serviço para a sociedade. Daí nutricionista tem. Cada município tem que ter lá os nutricionistas para cuidar da alimentação escolar. Então, nós temos o mercado consumidor, mercados organizacionais e o mercado internacional. Tá? Então, nós vamos detalhar um pouco cada um desses mercados na próxima aula. Vou dar uma introdução aqui do mercado consumidor e na próxima aula a gente continua com o mercado consumidor. Depois, os mercados organizacionais. Tá bom? Então, quando a gente fala em mercado consumidor, é o maior mercado, é o que todos nós fazemos parte. E que a compra ela é feita para uso próprio ou para uso da família. Então, a decisão de compra das pessoas está associado às necessidades de cada uma delas. E esse mercado, ele é muito abrangente, porque ele envolve tudo. Criança, recém-nascido, até pessoas de idade, de todos os sexos, de todas as raças, de todas as formações, de todas as classes sociais. Todo mundo faz parte do mercado consumidor. Ele é heterogêneo, por causa dessa característica de todo mundo fazer parte, ele é heterogêneo, tem gente de todo jeito. Ele tem decisões tomadas que são subjetivas, irracionais. Por quê? Porque nós somos influenciados no momento em que a gente vai tomar decisão de compras. Então, as nossas decisões nem sempre são racionais. Racional é, lembra, vou comprar uma calça jeans, vou lá no Mercadão, pago R$26. Isso é ser racional. Uma calça para eu bater, para eu tal, sem frescura, beleza. Só que nós acabamos pagando 200, 300, 500, 1.000, porque nós vamos em cima do subjetivo, da marca, da importância daquela roupa, do estar inserido junto ao grupo de amigos que tem roupa semelhante e assim por diante. Influenciado por fatores comportamentais, sociais, sociológicos, status, ciclo de vida pessoal e profissional. Sou jovem, sou adulto, tenho responsabilidade, não tenho. Tudo isso influencia o mercado consumidor. É um mercado que cresce constantemente à medida que a população cresce. E abriga todas as diferenças sociais existentes. Okay? Então, o mercado consumidor é o grande desafio que nós temos. Que todos nós temos.
Porque nós temos que trabalhar para que o nosso produto ou serviço seja desejado pelo mercado consumidor. Vocês vão atuar, grande parte da sua vida, grande parte da sua atividade vai estar ligado ao mercado consumidor. E aí, você precisa conhecer como o mercado consumidor pensa para desenvolver estratégias de marketing adequada a essas características. Ok? Então, características dele aqui, ó. Em virtude do tamanho, da segmentação e das características geográficas do mercado consumidor, se faz necessário organizar seu entendimento. Ou seja, nós vimos lá na visão geral do marketing que a primeira atividade que eu tenho que fazer é uma pesquisa para conhecer o mercado que eu pretendo atuar. Agora, o que eu vou pesquisar? O que eu tenho que entender e conhecer do mercado? E aí nós vamos ver na aula que vem, que está acabando essa, nós temos que ver objetos do mercado consumidor, o que ele compra, objetivos visados, objetivos almejados pelo comprador de bens de consumo, por que ele compra, a organização de compra, quem compra, o pai, a mãe, o filho, a empregada, quem? As operações de compra, como que é feita a compra, pesquisa onde, como é que negocia, como é que compra, como é que paga. Ocasião da compra. Quando é feita a compra? É uma compra que compra todo dia, pão e leite para café da manhã, que compra toda semana, que compra todo mês, que compra uma vez na vida. Quando compra? E o local onde compra. Para eu saber onde que eu tenho que disponibilizar meu produto para atingir meus clientes. Bom, então, paramos aqui. Pensem nisso. Eu vou verificar lá no EVA se eu já postei perguntas para vocês. Se não postei, eu vou postar perguntas para vocês responderem a respeito das aulas.